Oi gente, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal em 2026 e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre como que foi a conclusão da minha graduação, que eu terminei agora no segundo semestre de 2025. Vou falar sobre os meus últimos períodos, desde o sétimo período, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, o meu intercâmbio, que foi meio que o meu oitavo período no segundo semestre de 2024, o oitavo período de fato no primeiro semestre de 2025 e o nono período, décimo período no último semestre de 2025. Vou comentar sobre cada período, as matérias que eu fiz, como que funcionaram essas matérias, o que eu achei delas. Vou falar brevemente sobre a experiência do intercâmbio, aqui eu vou me concentrar em falar sobre as matérias mesmo, mas eu pretendo fazer um vídeo separado falando sobre o intercâmbio e sobre outras coisas desse processo. E no final vou responder a algumas perguntinhas que vocês mandaram sobre essa questão da conclusão da graduação. É isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Bom, então comecemos do começo, né? No último vídeo desse canal eu tinha comentado sobre o sexto período, sobre as matérias que eu tinha feito no sexto período, e aí, dando continuidade, o meu sétimo período da graduação foi no primeiro semestre de 2024, já tem um tempo, e as matérias que eu fiz nesse sétimo período foram estágio e seminário de ensino de História 2, Historiografia Brasileira e Laboratório de História e Educação 1. Eu tô olhando para baixo porque eu estou colando do roteiro aqui. Fiz poucas matérias nesse semestre porque eu estava me organizando para o intercâmbio que ia acontecer no segundo semestre desse ano e realmente estava muito corrido e foi uma escolha muito sábia, porque aí eu consegui dar conta de organizar as coisas que eram necessárias para o intercâmbio. Sobre as matérias, estágio seminário 2 é o segundo estágio que a gente realiza no curso de História. Eu já tinha comentado antes sobre o estágio 1. O estágio 2 é muito parecido com o estágio 1, mas diferente do estágio 1, ele é um estágio que acontece na Fafiche e não na Faculdade de Educação, né? Ele acontece na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, é um estágio em que a parte teórica dele é com um professor do departamento de História e não do departamento lá da FAI de Educação. E isso traz algumas mudanças, né, nos textos que a gente lê, nas discussões que a gente tem. Igualmente foi um estágio muito interessante. Esse estágio eu realizei na Escola Estadual Afonso Neves, em Belo Horizonte, acompanhada do professor supervisor Breno Marques. Foi uma experiência muito positiva, eu fiz o estágio junto com outros 2 colegas, então a gente acompanhava as turmas e além disso a gente teve uma experiência de ministração de aula, em trio nesse caso, né, nesse estágio, que foi muito legal. O professor que estava ministrando a parte teórica dessa matéria também, um excelente professor, então foi uma matéria muito boa, sem reclamações, nenhuma ponderação, os estágios foram todos experiências ótimas. Além disso, fiz historiografia brasileira, essa é uma matéria onde a gente discute a escrita da história no Brasil, né, e aí a gente lê alguns autores clássicos, assim, da escrita da história no Brasil. É uma matéria que eu não achei muito interessante, particularmente, mas é uma das obrigatórias do currículo, então estive lá, bati o meu ponto, fiz as leituras e tudo mais, mas também não é uma matéria exatamente odiosa, não é nada difícil de passar por. E além disso, Laboratório de História e Educação 1. Esse foi o primeiro laboratório. Essas matérias de laboratório, elas têm uma proposta de trazerem algum professor de área específica da história para tentar discutir aquilo que ele está pesquisando, aquilo que ele está desenvolvendo naquele momento, em uma perspectiva com educação. E aí, nesse caso, foi uma professora de História das Américas, que tentou discutir com a gente o uso de literatura para trabalhar a história das Américas na educação básica. Essa foi uma matéria que eu estava muito animada para ter, mas que me decepcionou bastante, não foi uma experiência positiva, eu não senti que eu aprendi muita coisa, mas nessa matéria a gente produziu um livro que depois foi publicado, né, a professora assinou como organizadora, e aí tem um capítulo que eu escrevi junto com uma amiga minha, a Julia Ellen, e o livro tá disponível online, dá para vocês acessarem. Eu vou deixar aqui na descrição o link para acessar o livro e também o nome do capítulo que eu produzi junto com essa amiga minha
para que vocês consigam encontrá-la no livro e ler, tá muito interessante. Todos os capítulos estão bem interessantes, são produções bem legais, assim, da turma. Bom, e esse foi o 7º período, né? Como eu falei, foi um período em que eu escolhi fazer poucas matérias por conta da organização para o intercâmbio e deu certo, mas é isso, pouquinha coisa nesse período da graduação. Bom, em seguida, no segundo semestre de 2024, foi o semestre em que eu saí de intercâmbio, né? Que seria o meu 8º período, e aí eu saí de intercâmbio. Eu vou fazer um vídeo separado, como eu comentei, falando sobre como que funciona o intercâmbio, né? Sobre questões mais práticas, assim, de inscrição, de pontuação lá, né? De como que funciona a pontuação, o que que precisa fazer pra gente conseguir uma boa nota e conseguir passar pro intercâmbio na UFMG, especificamente, que foi a experiência que eu tive, a experiência que eu conheço. Mas aqui eu vou comentar de forma mais detida sobre as matérias que eu fiz, né, para seguir essa estrutura dos períodos. Então, as matérias que eu realizei no intercâmbio foram, primeiro, Pueblos e Culturas Originárias de Chile, algo como Povos e Culturas Originárias do Chile, que é uma matéria onde a gente discutia as culturas originárias do país a partir de uma perspectiva geográfica. Então, a gente percorria literalmente de norte a sul do Chile, estudando essas culturas e esses povos originários em um diálogo muito próximo com a arqueologia, né? Porque esses vestígios aí são muito importantes para estudar períodos muito remotos, assim, né? A gente começa nessa matéria para a maior parte dos povos em 12.000 a.C., mais ou menos. Foi uma matéria muito interessante, ela era ministrada pela professora Viviana Gallardo, que é especialista nessa temática, né, dos povos originários do Chile em períodos mais remotos. Foi uma matéria muito legal, que eu gostei muito de realizar, eu aprendi muito. Depois eu tive a oportunidade de visitar museus no Chile e ver peças que eu via em sala de aula com a professora, então foi muito interessante. Além disso, eu também realizei a matéria de Crisis Colonial em Chile e Processo de Independência, que é uma matéria que trata do final, né, da colônia ali no Chile e do processo de independência. Então, o recorte está mais ou menos entre 1808 até 1818, 1821, abarcando ali bem os inícios e a conclusão do processo de independência no Chile. Essa matéria é ministrada pelo professor Diego Morales, eu acho que até hoje é assim, as amizades que eu fiz lá fizeram essa matéria depois com ele também, e é uma matéria muito interessante, muito difícil. Foi uma matéria que eu passei Natal e Ano Novo estudando para provas que ainda estavam acontecendo, porque o calendário atrasou na época. Assim como no Brasil, em 2024, no Chile também teve greve e paralisação no meio desse ano, de 2024, e isso atrasou um pouco o calendário. E por isso eu tive prova até, né, virada de ano estudando para a prova. Mas essa matéria foi muito legal, as leituras eram bem complicadas, não por serem em espanhol, mas por serem leituras a nível de historiografia muito complexas, que tinham muitas referências, mas foi uma matéria muito interessante, que eu consegui aprender bastante coisa e que, além disso, abriu, assim, uma perspectiva para compreender outros processos de independência na América Latina. Então eu gostei muito de fazer essa matéria também, recomendo, se alguém for pro Chile, peguem essa com o Diego Morales, é muito boa. Outra matéria que eu realizei foi História e Teoria del Arte, né, que a gente tem uma aqui no Brasil muito parecida, mas, inclusive, quando eu fiz o vídeo comentando sobre o período em que eu fiz essa matéria, História da Arte aqui no Brasil, eu falei sobre isso, que eu senti que essa tinha sido uma matéria meio perdida, que eu não tinha aprendido nada, que não tinha, eu não peguei nada de útil dessa matéria, assim, eu senti que nem os textos, nem a bibliografia que foi colocada ali à minha disposição seria muito útil para mim a posteriori. Então, quando eu consegui o intercâmbio, isso era uma das coisas que eu queria fazer, assim, tentar pegar uma matéria que envolvesse história da arte, porque é uma coisa que sempre me interessou e que, infelizmente, a matéria que eu tive aqui no Brasil não supriu essa necessidade. E aí, imediatamente, eu me matriculei nessa matéria e ela foi ministrada pela professora Carol Guianes e foi uma matéria, assim, espetacular. A nível de bibliografia,
tudo espetacular, as discussões maravilhosas, a gente fez parte prática nessa matéria, então tivemos visitações em vários museus para discutir várias questões, não só de arte mais situada no Chile, mas focada em arte latino-americana de uma maneira mais ampla, né, principalmente no século XX, no século XXI, então foi muito legal, eu senti que deu uma compensada no que eu tinha pedido em História da Arte anteriormente. Foi uma matéria que eu também gostei muito de fazer. Uma outra matéria que eu realizei foi Introdução ao Pensamento Histórico Decolonial. Essa matéria foi com o professor Fauré e também foi uma matéria muito boa. Para ser sincera, eu me inscrevi nela sem saber muito bem do que se tratava. Eu achei o título interessante, mas eu não tinha muita perspectiva do que ia abordar exatamente ali a matéria. Mas depois, quando eu comecei a acompanhar as aulas, né, acabou sendo algo muito interessante. É uma matéria em que os estudos estão basicamente entre o século XIX e o século XX, tentando entender a constituição do pensamento decolonial dentro da América Latina. Então, o que a gente fez foi um processo de ler os autores que foram importantes e que constituíram esse pensamento dentro da América Latina. Foi também uma experiência muito legal, as discussões foram muito interessantes. O professor Fauré é uma pessoa que se dedica a esses estudos, né, de decolonialidade, de produção autêntica latino-americana, então foi uma matéria que eu também gostei muito de fazer e recomendo muito se estiver e alguém pretender ir para o Chile, para a Universidade de Santiago, é uma excelente matéria. E por último, eu também fiz a matéria de Outras Epistemologias, Territórios e Subalternidades. Essa foi a única matéria que me decepcionou. Eu também me matriculei nela pelo nome e eu imaginei que fosse uma matéria que fosse tratar de perspectivas do sul global, né, de decolonialidade também pelo nome, né, Outras Epistemologias. Mas eu acredito que pelo professor foi uma matéria em que a gente leu historiografia europeia contemporânea, basicamente. Nessa matéria só tínhamos eu e uma outra menina que tinha essa matéria como obrigatória na grade dela e precisava fazer. Então foi legal porque nós duas desenvolvemos uma amizade, mas o professor também não era muito bom, não era uma pessoa muito aberta e a gente não conseguiu discutir coisas muito legais, acabou sendo uma matéria muito fechada e que tava todo mundo, nós e o professor, todos muito ansiosos para que terminasse logo e a gente pudesse finalmente sair dali. Então essa foi a única matéria que foi uma decepção, assim, no intercâmbio. Mas de maneira geral foi uma experiência muito positiva, eu senti que eu aprendi muito e é isso, recomendo de maneira geral as matérias que eu fiz. Se alguém acabar indo parar na USAT, fica aí as indicações. No primeiro semestre de 2025, eu voltei do intercâmbio e aí foi o meu 8º período, né, de forma oficial ali para a UFMG. E nesse semestre eu também fiz poucas matérias. As disciplinas que eu realizei foram História das Américas 2, História das Ideias Políticas e Sociais, e aí 2 optativas, que foram Ditadura Militar e Educação no Brasil e Introdução à História da Cultura. Então vamos lá, uma por uma. História das Américas 2 foi uma matéria que eu tinha abandonado antes, no 3º período. Tinha comentado isso no vídeo do 3º período. E eu, enfim, deixei porque tive problemas com a professora e acabou que eu tive que fazer a matéria agora com a mesma professora, porque a outra opção que tinha se revelou muito pior. E como eu já esperava, a matéria não foi super interessante, assim, né? A bibliografia da matéria é interessante, então tem coisas ali que, inclusive, para o futuro eu pretendo ler, guardei o programa para poder retornar e ler essas coisas futuramente, mas as aulas realmente não eram muito interessantes e a questão da organização, que eu já tinha reclamado quando fiz o vídeo falando sobre o 2º período, foi uma coisa que também deixou muito a desejar e que me decepcionou igualmente. Outra coisa ruim nessa matéria foi que eu fiz ela com uma turma que eu completamente não conhecia, né? Porque eu tava em tese no 9º período e aquela era a turma que tava regular no 3º período. Então eu me senti muito deslocada, as pessoas me chamavam de senhora, aí eu descobri que realmente tinha uma diferença de idade razoável daquelas pessoas ali. E foi nesse momento que eu decidi que eu ia formar junto com todos os meus amigos, mas pra frente eu iria falar sobre isso.
Mas é isso, foi uma matéria que é uma matéria obrigatória, eu tive que passar por ela, acabei fazendo com a professora com quem eu não queria fazer, mas assim é a vida, às vezes. Além disso, de obrigatória, também fiz História das Ideias Políticas e Sociais. Essa é uma matéria obrigatória que todo mundo do curso de História fica fugindo, porque também existem alguns problemas ali de organização e de horários com a professora, e não foi diferente, né, pro meu caso. Esse também era um problema recorrente, de as aulas nunca começarem no horário, de ser uma coisa muito desorganizada, de não ter nenhum direcionamento pra gente ler bibliografia, apesar de a lista de bibliografia ser muito boa e eu ter guardado essa lista, pretendo voltar e ler coisas que estão ali ainda. Mas não foi uma matéria que me interessou muito e é uma matéria que, sinceramente, eu não entendi ainda a relevância dela. Talvez por, né, ter um programa tão desestruturado, não ter uma orientação tão clara, eu não entendi sobre o que é essa matéria. Não consigo falar isso, assim, disso trata a matéria de História das Ideias Políticas e Sociais. Eu não sei, se alguém entendeu, me explique, por gentileza. Obrigada. E aí, das optativas, né? Realizei Ditadura Militar e Educação no Brasil. Essa foi uma optativa muito legal. E nesse semestre eu comecei a fazer optativas porque eu precisava bater a carga horária, né, de optativa. Esqueci de comentar isso, mas todas as minhas disciplinas feitas no intercâmbio foram consideradas optativas depois, né? Eu consegui aproveitar elas como optativas. Então, quando eu voltei, eu precisava fazer muito poucas optativas e, na verdade, eu acabei me desesperando um pouco e fazendo mais carga horária de optativa do que precisava. Então, eu fiquei com carga horária sobrando e essa carga horária se perdeu aí. Mas essa optativa de Ditadura Militar e Educação no Brasil não foi uma das que eu me arrependi de ter feito, foi uma matéria muito interessante. E diferente do que talvez o nome possa sugerir de maneira imediata, né, que é pensar em como que é organizado o currículo, talvez, no momento da ditadura no Brasil, nessa matéria a gente abordou muito a questão também da educação dos militares ao longo desse período, né, das mudanças que aconteceram na educação dos militares ao longo da ditadura. Então foi uma matéria muito interessante, coisas muito legais, assim, e descoberta de fatos históricos, realmente coisas que eu não tinha ideia. Foi muito divertido realizar ela. E além disso, de optativo, eu também realizei Introdução à História da Cultura. Essa foi uma matéria que eu não gostei muito de fazer. As perspectivas da bibliografia e das aulas eram muito... coisas muito óbvias, às vezes muito problemáticas também, e que eu sentia que eu já tinha passado por elas anteriormente em outras matérias que eu tinha feito, né, em outros momentos do currículo. E isso não é à toa, porque depois eu descobri que essa é uma matéria que ela faz parte do ciclo básico, que são disciplinas comuns para vários cursos de graduação na UFMG. Então, tinha gente da química, da educação física, da engenharia elétrica fazendo essa matéria porque precisava fazer no ciclo básico. Então, era uma matéria que realmente se propunha a fazer discussões muito de base. E aí, esse sentimento não foi à toa, eu senti que foi uma matéria que eu não consegui aproveitar muita coisa ou aprender muita coisa nova. Então, foi só por precisar de optativa mesmo. E isso foi o 8º período, 9º período, o 1º período depois do intercâmbio. Agora, o 9º período, ou 10º período, que foi o 2º semestre de 2025, né, o meu último semestre na graduação. Antes de comentar sobre as matérias desse semestre, uma observação importante é que eu não ia formar nesse semestre, né? Eu ia atrasar um semestre por conta do intercâmbio. Só que eu percebi que todos os meus amigos iam formar no 2º semestre de 2025 e eu não queria ficar formando sozinha e não ter ninguém para tirar foto de formatura comigo. Então eu acelerei e peguei tudo que faltava para resolver a minha vida e formar agora. E aí eu decidi isso no meio do ano de 2025 e assim foi feito. Então, eu fiz todas as matérias que faltavam. E essas matérias foram Historiografia Contemporânea, Laboratório de História e Ensino 2, Seminário de Ensino de História e Estágio 3, e Antropologia da Religião e da Magia, que foi uma matéria de núcleo geral, né? O meu percurso curricular é o percurso mais comum, que é... Esqueci o nome do percurso, mas enfim,
assim, o percurso que tem as coisas básicas com o núcleo geral. E nesse percurso, a gente tem que fazer pelo menos 60 horas de matéria de um outro curso de graduação. E eu não tinha feito isso ainda, então vou começar por comentar essa matéria, já que eu já tô falando dela. E aí, eu tinha duas opções, que era ou fazer chinês na letras, ou fazer essa matéria, que foi a minha primeira opção, de antropologia da religião e da magia. Eu escolhi essa matéria pelo nome e porque eu tenho um amigo na antropologia, e eu sabia que ele ia fazer essa matéria, então eu não ia ficar sozinha. E aí acabou que deu pra entrar nessa e eu tava muito empolgada. Mas no final das contas, eu acho que eu estava empolgada demais, porque a matéria acabou não sendo isso tudo que eu esperava. A bibliografia da matéria é muito legal, com certeza eu vou aproveitar essa bibliografia, voltar nela e ler mais coisas no futuro, mas eu esperava mais coisa das aulas, assim, né? E foram aulas que não eram tão empolgantes pra mim, mas cumpri o meu núcleo geral e tudo bem com isso, também era o meu último período da graduação, então eu não estava ligando muito se alguma coisa não me agradasse exatamente. Além disso, fiz seminário de ensino de história e estágio 3, que foi o meu último estágio. Esse estágio, ele é na FAI, assim como o estágio 1, e eu também realizei ele na Escola Estadual Afonso Neves, supervisionada pelo professor Beneno Marques também. Eu aproveitei que eu já tinha o contato ali com ele e retornei para a escola para fazer o estágio, e foi muito legal fazer esse estágio em uma escola em que eu já tinha estado, né, exatamente um ano antes, porque eu consegui acompanhar os alunos que eu tinha visto na série anterior, no ano passado, em um ano seguinte. E aí foi a primeira vez que eu tive essa experiência e foi muito legal ver as mudanças, assim, ver como que esses alunos progrediram e reencontrar, reconhecer alguns rostos e ver os alunos me reconhecendo. Foi uma experiência muito legal. Nesse estágio, eu também ministrei uma aula, e essa aula foi a aula que contou como aula prática para o ENAD, que é uma avaliação obrigatória que tem aí pra gente formar nas licenciaturas. O tema da aula foi Mulheres na Religião Romana Antiga. Foi um tema orientado pelo professor supervisor e foi uma aula muito legal para o 6º ano do ensino fundamental. Eu gosto de 6º ano, gente, frequentemente dou aula para o 6º ano. Meu primeiro estágio foi uma aula para o 6º ano, o segundo não, o segundo foi pro 1º ano do ensino médio, e essa aula no 3º estágio também foi pro 6º ano. Foi uma experiência muito divertida também. E isso. Aí falando em prova do ENAD, né, além dessa parte prática, também teve a parte teórica da prova do ENAD, que eu também realizei nesse semestre, junto com várias outras provas que aconteceram, porque o último período da graduação começam a ocorrer os concursos e essas coisas, e aí a gente vai indo para todos os lados que dá, não é mesmo? Além disso, fiz laboratório de História e Ensino 2. Essa matéria de laboratório tem a mesma proposta daquela de laboratório 1, então um professor da História vai e traz as suas discussões ali de pesquisa naquele momento, tentando fazer uma interface com a educação, e nesse caso foi o professor de História Medieval que ministrou essa disciplina dessa vez. Foi uma experiência interessante, desafiadora, porque esse professor realmente nunca teve nenhum contato com educação básica, nunca trabalhou na educação básica, nunca esteve em sala de aula, então muitas vezes a gente tinha esse conflito de faltar, né, realmente esse conhecimento, assim, da prática, da realidade, e era um problema. Mas foi uma experiência muito interessante porque a gente conseguiu ter muitas trocas ali entre os colegas e abordar muitas coisas que eu acredito que vão ser úteis em um sentido, inclusive, prático, assim, de eu conseguir usar em sala de aula no futuro, inclusive. Além disso, fiz historiografia contemporânea, é só essa que falta comentar, historiografia contemporânea, que foi uma obrigatória também, que faltava fazer, que eu tinha abandonado no 6º período, porque é uma matéria muito complexa e chata e difícil, e a professora também é uma pessoa mais exigente, assim, com as coisas. Nessa disciplina, o que a gente discute é a escrita da história do século XIX pra cá, mais ou menos, e a gente lê muita coisa, né, para trabalhar essa questão da escrita, da metodologia, de como que se faz história, e fazemos discussões muito teóricas. Como eu estava muito cansada, eu realmente li, assim, só as coisas que eram obrigatórias, o que precisava, para
passar por essa matéria, fazer os trabalhos, fazer o que era necessário, mas o programa dessa matéria é muito interessante, apesar das aulas serem muito cansativas, muito pedantes, muito cheias de palavras, e é um programa em que eu pretendo voltar, que eu pretendo ler as coisas novamente e revisitar, porque tem coisas ali muito valiosas e muito importantes para historiografia, né? E, bom, foi isso desse nono período. Além disso, eu anotei algumas outras coisinhas, né, desse último momento da graduação. O ENAD, que foi uma coisa que eu já comentei, que é essa prova obrigatória, que tem uma parte teórica e uma parte prática, né? A parte prática foi a aula que eu realizei no estágio, e a prova teórica foi uma prova que foi feita junto com o PND, que é a Prova Nacional Docente, que é uma prova que supostamente vai ser usada para contratações de professores em vagas que estejam sobrando em prefeituras, né, aí pelo Brasil. Então a gente fez uma prova para valer para as duas coisas. Uma prova tranquila, discussões contemporâneas, estava bem alinhada com o currículo e com o que eu tinha estudado na graduação, então foi bem tranquilo. Além disso, tive que mandar, né, aqueles formulários de atividades curriculares complementares. A maior parte das minhas atividades foram coisas que eu tinha feito nos primeiros períodos, então fiquei muito grata a Mariane dos primeiros períodos, que se matriculava em qualquer mini curso que aparecesse, porque aí eu consegui bater todas as horas, e além disso, também foi muito importante a minha participação no PIBID, em projetos de extensão e em eventos que eu consegui participar ao longo da graduação. Então, participem dessas coisas, guardem os certificados, os formuláriozinhos aí que vocês forem recebendo, porque isso vai ser importante no momento de computar essas atividades complementares. Além disso, no começo de 2025, eu comecei uma iniciação científica. O tema da iniciação científica é a memória da museologia mineira. A gente trata especificamente do Museu do Ouro, em Sabará, pesquisando ali como que ocorreu a composição da coleção do Museu do Ouro. Foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha feito uma iniciação científica na minha vida. Eu sempre trabalhei com extensão, né, a nível acadêmico, assim. Foi a minha primeira vez no IC e foi uma experiência interessante, foi legal. Eu pude apresentar em 2 eventos, um evento da museologia e na Semana do Conhecimento da UFMG também, e foi muito interessante. Também na Semana do Conhecimento, além dessa apresentação para a iniciação científica, eu apresentei a minha experiência de intercâmbio para a DRI, que é uma parte obrigatória do intercâmbio, né? É meio que como que chama isso? A moeda de troca que eles pedem. Aí a gente tem que apresentar a nossa experiência. Estive lá, apresentei a minha experiência de intercâmbio, também foi muito legal. E acho que é isso de acontecimentos nesses últimos períodos. E aí agora terminamos, né, currículo integralizado, licenciado em História pela UFMG e colamos grau em fevereiro deste ano de 2026. Gente, qualquer dúvida, coisas do currículo, deixem aí nos comentários que eu vou respondendo, ou mandem lá no Instagram. Vou deixar uma caixinha de perguntas depois de lançar esse vídeo que a gente vai interagindo também, ok? Tudo isso dito, deixa eu acender a luz, porque tá ficando escuro já, né? Vamos para as perguntas que vocês mandaram, né? Quando eu falei que ia colocar esse vídeo, eu também deixei uma caixinha de perguntas para vocês mandarem coisas que vocês queriam que eu respondesse no vídeo. E tivemos algumas perguntas. A primeira pergunta é sobre os planos para o próximo ano, né? Que é a pergunta mais óbvia. Gente, não sei, né? Depende. Agora, tudo depende. A única certeza é a incerteza. O que eu sei, né? O que há de certo? A continuidade de estudos. Eu pedi continuidade para o bacharelado. A continuidade é um processo em que a gente pode ficar num curso de graduação até 19 períodos na UFMG. Para a história é assim, tem alguns cursos em que você consegue ficar um pouco mais ou um pouco menos. Depende do tempo regular ali do seu curso. Até 19 períodos. Desses 19 períodos, eu usei 9 oficialmente, então eu tenho 10 sobrando. E eu posso usar esses 10 para continuar complementando carga horária de algo que eu quiser. E aí, para fazer isso, a gente faz esse pedido de continuidade, que tem um edital bonitinho, um processo lá dentro para isso.
Eu pedi continuidade para o bacharelado em História, né, para ter essa outra modalidade ali do currículo, com núcleo complementar na Letras, porque eu tenho interesse e possivelmente os meus estudos também vão ter um diálogo com essa parte da letras, dos idiomas, da literatura. Então essa é a única certeza, a continuidade, né? Eu já fiz algumas matérias do bacharelado, eu preciso fazer o TCC, o desenvolvimento de pesquisa, o TCC e algumas outras optativas. E aí, para isso, demora mais ou menos 1 ano e meio, enrolando um pouquinho, assim. Isso é o que eu sei, já está confirmado, já passei na continuidade, é só fazer a matrícula. Agora, com relação a outros planos, né? Concursos, vaga em escola particular, isso tudo estou aguardando. Eu prestei alguns concursos, todos que tiveram, estou aprovada em alguns e aguardando chamar, vamos ver o que vai ser. Também estou aguardando designação do estado, vamos ver também o que vai ser. Também estou atenta a outros concursos, pretendo me inscrever, pretendo continuar fazendo esses concursos e também pretendo tentar vagas particulares, né? Agora que eu terminei a graduação, eu quero ter como comer e pagar o meu aluguel, então estou aguardando, estou tentando ficar em paz com isso, porque também é uma situação um pouco preocupante, mas na medida do possível, esperando e vamos ver o que virá. Na continuidade para o bacharelado, eu certamente estarei no próximo 1 ano e meio, pelo menos. A segunda pergunta é sobre se eu pretendo fazer pós ou mestrado. Com certeza eu vou fazer mestrado em algum momento da minha vida, mas com certeza não é agora. Isso é uma coisa que eu já vinha falando desde o começo da graduação, comecei a falar mais no meio da graduação. Eu nunca quis formar e emendar um mestrado em sequência. Eu sei que muita gente prefere fazer isso, muita gente acha que vai parar de estudar se não fizer isso. Eu não acho. E eu estou tranquila com relação a isso. Com certeza quero fazer um mestrado. Tenho uma ideia já mais estruturada e que vem amadurecendo para um projeto de pesquisa. Mas eu ainda quero ficar ali tranquila na continuidade, pensar nisso pro TCC e futuramente pensar em um mestrado, até porque eu quero ver outras possibilidades de mestrado, não vislumbrar só ficar na UFMG, ainda que essa seja uma possibilidade, eu quero também tentar outras coisas. Então, com certeza eu vou fazer e com certeza não é agora que eu vou fazer. E além disso, eu tenho outros planos para antes do mestrado, né? Além da continuidade, tem outras coisas que eu estou pensando, ainda estou me decidindo e que podem vir a se concretizar antes de um eventual mestrado. Vamos ver como é que vai ser. Como eu disse, a única certeza é a incerteza nesse momento. Então, sim, mas agora não. A terceira pergunta, você vai morar em BH ou em Uberaba? Eu não planejo voltar para Uberaba, a não ser que em um futuro abra vaga para o Instituto Federal, porque as vagas daqui são poucas e pagam muito mal, né, na prefeitura, em vagas particulares não pagam muito bem para professor. Então, em um futuro, em eventual vaga no Instituto Federal, quando eu tiver um mestrado, quem sabe eu volte, mas por enquanto não. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho nenhum apego a Belo Horizonte. Então, por enquanto, eu estarei lá por conta da continuidade, que é o que me mantém presa ali. Mas eu vou para onde seja necessário, conforme as oportunidades que venham a aparecer aí no caminho. Então, de novo, depende. Vamos ver como é que vai ser. Muitas pessoas mandaram parabéns pela formatura, muito obrigada, estou muito feliz, obrigada pelas parabenizações também. Gostaria de dizer para vocês que temos um novo nome no Instagram, que agora é profa.dasilva. No YouTube a gente também tá como Profa da Silva, professora da Silva. E estamos com uma estética nova, todas essas coisas bonitinhas que eu estou pagando para ter, gente. Então vamos lá,
curtir as coisas e etc. Além disso, nesse ano eu tenho novos horários abertos para aulas particulares, já tem 2 anos que eu tô trabalhando com aulas particulares de história, de humanidades, sociologia, geografia, filosofia e de espanhol. Espanhol é para acompanhamento, assim, aula particular de espanhol, e aí tem alguns planos possíveis, né? Tem plano básico, tem plano do básico ao intermediário, tem plano do básico até o avançado. E além disso, nesse ano a gente também vai começar a ter os nossos mini cursos de férias de espanhol. Então, se você tem interesse em estudar comigo, em ter aula particular comigo, todas as aulas são online, então você consegue ter aula comigo de qualquer lugar do Brasil. Eu vou deixar o link para o meu WhatsApp profissional na descrição do vídeo também, vou deixar o link para o Instagram, onde vocês também podem consultar os valores das aulas, onde vocês também podem entrar em contato para ver os planos e tudo mais. E é isso, gente. Divulguem também o trabalho dessa pessoa que muito trabalha, que virou o ano trabalhando muito para isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Vamos ter mais conteúdos aqui no YouTube, conforme a vida for revelando, né, os seus caminhos. Irei gravando coisas, vamos ter vlog de rotina, atualizações, quem sabe leituras, vou trazer vídeo falando sobre o intercâmbio e peço que vocês também deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui nessa nova fase. Se tem algum conteúdo que vocês gostariam de ver, algum tipo de vídeo que vocês gostariam de assistir, deixem aí embaixo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau!